Olá, queridos amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso das quintas-feiras Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, e é com muita alegria que nos reunimos para, juntos, podermos estudar o magnetismo, essa ciência tão importante, porque através do magnetismo nós temos a possibilidade de trazer a cura, tanto para nós próprios, como para muitos irmãos que padecem de enfermidades do corpo, de enfermidades da alma. Estamos juntos com esse mesmo objetivo e aproveitando, saudando a Anne e os amigos que vão chegando, os benfeitores espirituais, os amigos dos dois planos da vida. Boa noite, Anne, seja bem-vinda. Nós vamos aproveitar para preparar espiritualmente o nosso ambiente. Vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, através do benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Marley, que bom. Valdeci, muito bom estarmos aqui juntos. Muito bom estarmos aqui juntos. Nós vamos, aqui do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Vamos abrir uma página. Boa noite, Adília. Adília Milagres. Adília, aquela que consegue, através do magnetismo, realizar milagres. Isso é muito bom. Boa noite, Sueli. Que bom, Sueli, aqui também conosco. Nós abrimos aqui na mensagem 45 do livro Vinha de Luz. Necessidade essencial. Se encontra nessa passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus. Tem muito a ver com o nosso momento, com o nosso curso, porque às vezes nós iniciamos e não temos aquela fé tão robusta, achamos que não vamos conseguir e desistimos pelo meio do caminho. Mas Jesus diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E Emmanuel diz: justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Queridos amigos, a mensagem se intitula Necessidade Essencial, a necessidade de termos a nossa fé. E ele prossegue dizendo: em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre,
atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito, a vitória, voltando um pouquinho, convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Mensagem belíssima, mensagem número 45, necessidade essencial do livro Vinha de Luz. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus. Senhor, aqui nos encontramos reunidos, ó Pai, procurando compreender essa ciência que é o magnetismo. Vós que foste o maior magnetizador do nosso planeta Terra, nós te pedimos que nos auxilie para que possamos também caminharmos lado a lado contigo e que possamos utilizar do nosso magnetismo sempre para o bem, sempre com o intuito de auxiliar, de aliviar as dores, de consolar, de curar. E agradecendo a cada emissário do bem que aqui se encontra, a esses magnetizadores do passado que nos legaram todo esse aprendizado, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado também ao nosso venerável Allan Kardec, que nos traz, através da doutrina espírita, o magnetismo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, que bom estarmos aqui juntos. Boa noite, Cirlei. Boa noite, Maria Dolores, a Adília, pedindo vibrações pela família. Ao final, quando fizermos a nossa vibração, mentalize cada um. E, se desejar, colocá-los na reunião de tratamento, encaminhe também o nome de cada um deles. Boa noite, Marley. Diz assim, que refrigério para minha alma essas palavras. Que bom. Estamos aqui nos reunindo, os amigos espirituais, os amigos encarnados, e nós vamos dar início para aproveitarmos o máximo o nosso tempo. E eu peço a vocês, mais uma vez, tenham um pouquinho de paciência, porque eu estou ainda naquela fase de procurar aprender para saber compartilhar com vocês a nossa aula. Então, eu espero que eu esteja fazendo aí tudo direitinho, perfeitamente, para que nós possamos iniciar mais um encontro aqui, parece que está um pouco travado, não sei, vamos ver. Eu acho que já estou conseguindo colocar aqui. Eu só preciso diminuir, então, um pouquinho a tela. Hoje nós vamos dar continuidade. Hoje é a nossa quinta aula, 8 de abril de 2021, e nós vamos fazer a segunda parte do nosso encontro dessa noite, quando nós vamos, deixa eu ver se é isso aqui. Vamos ver se é esse.
Eu acho que ainda não é isso. Vamos ver se... Agora apareceu só o slide, mas aí eu sumi. Então, deixa eu ver aqui. Tem que ser esse aqui, eu acho. Agora sim. Agora eu acho que está correto. E vamos, então, voltando. Eu acho que agora ficou direitinho. Vocês vendo um pedacinho de mim e acompanhando com os slides. Perguntarei aí ao meu assistente, eu acho que ainda não está correto. Agora, agora eu acho que vai. Agora sim. Agora está correto, vamos ver. Eu tenho uma assistência aqui técnica que me auxilia para poder fazermos a nossa live. É muita informação tecnológica. Mas está aparecendo aqui uma mãozinha sendo sinalizada aqui na gravação. Queridos amigos, nós vamos falar hoje sobre as propriedades do perispírito e as funções também do perispírito que estão dentro da programação. Acredito que hoje não vamos conseguir falar das funções, vamos dar continuidade às propriedades do perispírito que nós iniciamos a semana passada. O perispírito, no mínimo, ele tem 17 propriedades: plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade global e sensibilidade magnética. Lembrando que é muito importante nós vermos o perispírito, conhecermos as suas propriedades, conhecermos as suas funções, porque isso será de muita importância para o momento da aplicação do magnetismo. As propriedades do perispírito, nós vimos, nós temos, falei aqui, repetindo novamente, a primeira, plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, só aí já temos 9. Expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor, temperatura. 17 propriedades. A semana passada, nós vimos a plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade. Lembrando que este material ele será colocado no nosso canal do YouTube, mas é importante termos um caderninho, irmos anotando os pontos principais, ao final nós passaremos o exercício, então é muito importante mantermos um mínimo de um resumo do que nós estamos vendo, até porque auxilia a fixarmos melhor esse ensinamento. Então, prosseguindo, continuando hoje, nós vamos ver a 6ª propriedade do perispírito, a visibilidade. O perispírito, ele é completamente invisível aos olhos físicos. Eu destaquei bem, aos olhos físicos, porque nós, espíritos encarnados, temos a possibilidade de ver o perispírito com os olhos da alma.
mas aos olhos físicos ele é invisível. Nós vamos, como este material ficará no nosso canal e também no Facebook, porque ele fica gravado no Facebook, nós vamos destacar somente as partes principais, porque o nosso objetivo, e até espero que depois vocês releiam esse material, façam anotações, então eu vou destacar somente as partes principais e o restante vocês vão ler e refletir novamente para poder fixar, porque são muitas informações. Sabemos que alguns que nos acompanham já têm uma bagagem, já têm um conteúdo, mas sempre é bom recordarmos. Os espíritos superiores, eles podem perscrutar tanto o perispírito dos desencarnados como dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades, os espíritos superiores. Mas os espíritos, como nós, têm condições de observar aqueles seus pares, mas eles não têm uma possibilidade ampla como os espíritos superiores que conseguem observar a fundo o que se passa, tanto no espírito desencarnado quanto no encarnado. Uma outra propriedade do perispírito é a tangibilidade. O perispírito, se utilizando do suporte ectoplásmico, ele pode tornar-se materialmente tangível. O que é o ectoplasma? Só para que nós possamos recordar. Ectoplasma, ele vem da palavra do grego ectos, que significa por fora, e plasma, que é uma substância modelada. Então, o ectoplasma é uma maneira de modelar por fora, dar aquela forma ao espírito desencarnado. O espírito desencarnado, ele quer se apresentar, ele se utiliza do ectoplasma e ele vai dar a sua forma. E como dizendo aqui, o perispírito, quando ele se utiliza do ectoplasma, ele pode tornar-se materialmente tangível, ele pode ser sentido, ele pode ser visto ali, diante de uma plateia. Não é somente uma pessoa. Se ele se materializar, utilizando-se do ectoplasma, todos que estiverem ali naquele ambiente vão ter a possibilidade de ver aquele espírito. Ao aplicá-la ao fluido presente nos fenômenos mediúnicos, ao aplicar o ectoplasma, Charles Richer procurou fazer um paralelo com o ectoplasma descrito pela biologia. O Charles Richer, ele faz uma comparação entre o ectoplasma, que é descrito na biologia, e o ectoplasma, que é utilizado pelo espírito para poder ser tangível. E o que consiste isso? Consiste em uma camada, de acordo com a biologia, uma camada que envolve o citoplasma, que é uma espécie de fluido gelatinoso, é uma espécie de fluido gelatinoso, presente no interior das células ao redor do núcleo. E o Charles Richer se utiliza também fazendo essa comparação, essa palavra, ectoplasma. Aqui no livro do Charles Richer, Tratado de Metapsíquica, ele nos diz o seguinte: ectoplasma é uma substância semimaterial fluídica, porque é uma matéria tão sutil que ele diz que é semimaterial. Esse termo, ectoplasma, foi criado por Charles Richer. Ele, em 1922, publica no livro Tratado de Metapsíquica
falando sobre o ectoplasma. E nós vemos aqui nessa foto a médium doadora do ectoplasma, essa substância saindo através da sua boca. Parece quase que um pouco assim, como se fosse um algodão. Nós vemos aqui o nosso querido Chico, o Peixotinho, médium, e atrás do médium, o espírito materializado. Nós vemos aqui Peixotinho, o ectoplasma saindo através da boca do Peixotinho, mas o ectoplasma ele pode ser através de qualquer orifício do corpo. E na codificação espírita, Allan Kardec, ele considera o ectoplasma como uma variação do fluido cósmico universal. Ele não deu nenhuma denominação especial, Kardec, nenhuma denominação especial para essa substância. Considerou uma variação do fluido cósmico universal. Mas, prosseguindo, eu gostaria que a minha parte técnica que observasse se está sendo, se por acaso está travado, porque parece que está havendo enquanto isso, tomar um pouquinho de água. Se por acaso está havendo alguma dificuldade para o pessoal acompanhar. Então, essa propriedade que é inerente ao perispírito, ela surge clara nos processos em que ocorre acentuada concentração ectoplásmica, que pode ser uma materialização parcial ou completa de espíritos. Nessa foto também é muito interessante, porque se vocês observarem, o que acontece? Aqui a médium é somente o rosto, mas não somente de um espírito. Tem mais de um espírito que está parcialmente materializado. Nessa gravura aqui nós estamos, ou melhor, nessa foto, né, observando isso. Tem mais de um espírito sendo materializado em parte através dessa médium. Eu não sei se está travando, não. Então está correto. Ali é que travou, então. Aqui, então, está bom. Ali está indo direitinho, porque parecia que estava travado, mas não, continua correto. Não entendi por que esse ali travou. Outra propriedade é a sensibilidade global. O espírito, sem o corpo físico, ele tem a capacidade de perceber ampliada, extraordinariamente, porque ele não tem mais o corpo denso a limitar os seus órgãos dos sentidos. E essa sensibilidade global é livre das peias somáticas. O que são as peias somáticas? São livre do corpo. Livre do corpo, a percepção já não depende dos canais nervosos materiais. O espírito realiza com todo o seu ser. Nós, na carne, nós temos a necessidade dos nossos órgãos, dos sentidos. Nós temos a necessidade dos nossos ouvidos para a nossa audição, da nossa boca para poder falar, dos nossos olhos para poder ver. Precisamos do tato para poder sentir. O espírito, ele consegue realizar com todo o seu ser. E essa sensibilidade global é em função disso. Assim, ele vê, ouve, sente com o corpo espiritual inteiro. O corpo espiritual é o quê? O perispírito.
o espírito com o corpo espiritual, com o espírito, ele vê, ele ouve, ele sente por inteiro, em 360 graus. Ele pode, não importa a posição que ele esteja, uma vez que a sede dos sentidos não encontram localização tão específica quanto no estado de encarnação. Estamos encarnados, estamos limitados ao corpo físico. Aí, uma pergunta que eu faço a vocês. É possível ao espírito encarnado ter sua capacidade de perceber ampliada? De ver, ouvir, sentir por outros órgãos que não sejam o da visão, da audição ou do olfato? Eu pergunto isso a vocês e darei um tempinho para que vocês possam me responder, porque nós vimos a sensibilidade global é para o espírito desencarnado, com o seu corpo espiritual, que é o perispírito, ele tem essa possibilidade. Aí, e nós, espíritos encarnados, será que também podemos ter essa capacidade de perceber ampliada? De ver, ouvir, sentir por outros órgãos, que não seja ver através dos olhos, ouvir por outros órgãos que não sejam o ouvido, sentir que não seja através do olfato. E enquanto vocês vão me respondendo, vou aproveitar aqui para cumprimentar também a Mara Fernandes, a Daniele, a Eudócia, Marley. Ah, que bom, Marley deu o retorno dizendo, aqui está perfeito, sem travar. Então, eu agora aguardo que vocês me respondam. É possível ao espírito encarnado ter sua capacidade de perceber ampliada? Sim ou não? Coloquem simplesmente isso. Sim ou não? Eu estou aguardando que vocês me digam. A Denise, Denise, boa noite, que bom que você está aqui conosco. A Denise disse, eu acredito que sim. A Marli disse, sim, é possível. Vamos ver, quem dá mais? Quem dá mais? 1, 2, 3. A Maria Dolores disse sim. A Mara Fernandes, sim. Tem certeza? O Arnaldo, boa noite, Arnaldo. O Arnaldo disse sim. A Denise disse que a professora está correndo hoje. Tô, Denise? Nós temos 120 lâminas, Denise. Eu quero ver se eu vou conseguir fechar essas 120 lâminas. A Leonice disse sim. Então, eu acho que o sim está prevalecendo aqui. Então, queridos amigos, vamos ver se vocês estão certos ou se vocês vão cair numa cilada. Vamos ver. Os chamados fenômenos de transposição de sentidos, que mostram a possibilidade de algumas pessoas perceberem os estímulos por vias físicas totalmente impróprias para isso. Então, nesse capítulo, nós vamos ver que há algumas pessoas que têm essa sensibilidade de perceber os estímulos por vias físicas totalmente impróprias para isso. E quais seriam essas situações? Explicando assim que a sensibilidade global do perispírito, ela pode exteriorizar-se, mesmo estando o espírito encarnado, ainda que em casos excepcionais. Por quê? Tanto o espírito desencarnado quanto nós encarnados, nós temos o perispírito. Há algumas pessoas que têm essa condição excepcional.
e vamos ver mais o que vem dizendo com relação a isso. Tais fenômenos, eles foram relatados pela primeira vez por Tardy de Montravel. Esses fenômenos, ele nos traz através da publicação do Ensaio sobre a Teoria do Sonambulismo Magnético. Isso em 1785, há mais de 200 anos. Mais de 200 anos foi o primeiro a nos trazer essas revelações. Nesse ensaio e nesse trabalho, ele descreve como um sonâmbulo podia ver com a boca do estômago. O sonâmbulo via com a boca do estômago. É muito interessante isso. Via com a boca do estômago. Mas é surpreendente, não é surpreendente? A pessoa conseguir ver com a boca do estômago. Ele estudou 8 mulheres que, em estado cataléptico, a catalepsia é quase como se aparece um estado, como se a pessoa estivesse num estado de morte. E ele estudou 8 mulheres nesse estado cataléptico, e elas apresentavam a transposição dos sentidos físicos para a região epigástrica ou para os dedos das mãos ou dos pés. Muito interessante. César Lombroso, outro estudioso, ele relata o caso de uma jovem de 14 anos. No livro dele, Fenômenos Hipnóticos e Espíritas, publicado em 1909, ele fala de uma jovem de 14 anos. E o que essa jovem tinha de especial? Perdendo a visão com os olhos, ela ficou cega, ela via pela ponta do nariz e via pelo lóbulo esquerdo da orelha. Ela conseguia ler carta, ela conseguia... ela já estava cega, mas mesmo para que não houvesse nenhuma dúvida, os olhos eram vendados, colocavam uma venda nos olhos dela, e ela conseguia ler, mesmo com os olhos vendados. Mas o cientista, o César Lombroso, que era um italiano, para poder fazer uma pesquisa, certos gestos provocavam notáveis reações defensivas da menor. Por exemplo, para testá-la, ele se aproximava, aproximando, por exemplo, um dedo à orelha ou ao nariz, ou fazendo menção que iria tocar ou a orelha ou o nariz, fazendo também incidir um raio de luz sobre a orelha ou o nariz. O que acontecia? Mesmo à distância, e por fração de 1 minuto, aquela jovem ressentia-se vivamente, irritava-se. Imagine se alguém for querer colocar o dedo no nosso olho, nós vamos se ressentir, vamos ficar com medo. E como ela via pela orelha, pelo lóbulo da orelha e pela ponta do nariz, era como se estivessem querendo tocar nos seus olhos. E ela gritava: "Quereis cegar-me?" Ela se assustava, da mesma forma que nós ficaremos assustados se alguém quiser enfiar o dedo no nosso olho ou enfiar uma luz forte no nosso olho. E depois o que ela fazia? Ela movia o antebraço a defender o lóbulo da orelha e a extremidade do nariz. Ela fazia assim, permanecendo assim por alguns minutos.
Lembrando, ela estava totalmente cega. Um outro depoimento também, dessa mesma jovem, César Lombroso diz que também o olfato dele, o olfato, estava transposto. E ele também fazia pesquisas para testar, ver qual a reação dela. E ele colocava o amoníaco e a safétida e não lhe provocavam a menor reação quando eram colocados sob o nariz. Porque o olfato dela não estava mais no nariz. Amoníaco, aquele cheiro fortíssimo, não incomodava. Ia incomodar como? Enquanto que uma substância ligeiramente odorífica, sob o queixo, dava lugar a uma viva impressão. No nariz, ela não sentia nada. Sob o queixo, ela sentia a reação. Se era um aroma agradável, ela sorria, piscava os olhos, respirava com maior frequência. Mas, se o perfume desagradava, ela levava rapidamente a mão à dobra do queixo, porque ali é que ficou sendo a sede do olfato. E ela voltava rapidamente a cabeça para o lado, quando era um perfume que a desagradava. É muito interessante, muito interessante. Mais tarde, olha o que aconteceu com essa jovem. Mais tarde, o olfato se transferiu ao dorso do pé. Ela passou a sentir através do dorso do pé. É muito, até impactante, podemos dizer. Mas no livro Hipnotismo e Mediunidade, César Lombroso, esse livro Hipnotismo e Mediunidade, foi traduzido, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Ele diz: quando agradava, permanecia imóvel, sorridente, respirando mais frequentemente. Quando era um aroma que ela gostava, aí ela ficava tranquila. E aqui nós temos também mais relatos com relação a essas situações excepcionais. O Nandor Fodor, ele nos traz o relato de um paciente. Esse paciente, por exemplo, ele lia com a ponta dos dedos. Ele lia com a ponta dos dedos. O nosso Chico relatam que as cartas chegavam e ele só ia colocando a mão assim nas cartas e sabia do que se tratava. Cada carta, qual era o conteúdo. Mas, voltando a mais uma sensibilidade, nós falamos da sensibilidade global, e nós vamos falar agora da sensibilidade magnética. Como que é a sensibilidade magnética? O espírito, ou melhor, o perispírito, na sensibilidade magnética, apresenta-se particularmente sensível à ação magnética. E o que seria isso? O perispírito sensível à ação magnética. Graças a essa sensibilidade, o espírito encarnado, que somos nós, tem condições de registrar a influência que dele emana,
com evidente repercussão na organização somática. O que ele quer dizer? Na sensibilidade magnética, o perispírito que consegue perceber isso, e o perispírito agora do espírito encarnado, ele consegue perceber a influência dele próprio, que emana dele. E como que essa influência ela repercute no seu próprio corpo físico. Mas é no domínio do magnetismo espiritual, que é o psicomagnetismo, que essa extraordinária qualidade do psicossoma surge especialmente relevante. Então, no domínio do magnetismo espiritual, essa capacidade, essa qualidade do psicossoma, do perispírito, surge exuberante. E como que seria isso? Como que isso acontece? Torna-se, com efeito, devido a essa capacidade, torna-se o espírito suscetível às influências da energia ambiental que o envolve, a psicosfera. E o que acontece com isso? Com essa capacidade dessa sensibilidade magnética, que ele consegue perceber essas influências dessa energia ambiental, essa propriedade do perispírito lhe permite absorver, assimilar e também transmitir a energia espiritual que capta ou recebe. Percebe as influências do ambiente e consegue absorver, assimilar e transmitir. Um exemplo é o exemplo do passe, que o médium, quando nós falamos médium, é o intermediário, é aquele que se dispõe a aplicar o passe, ele é o processo. Como que é esse processo do passe magnético? Porque nós, espíritas, ao aplicarmos o magnetismo, nós utilizamos do auxílio dos espíritos. O espírito acumulando energia e estimulando a sensibilidade daquele que vai aplicar o magnetismo. Conjuga suas forças, o espírito, com as forças do médium, do magnetizador. Forças psíquicas e vitais do magnetizador, para a transmissão dos recursos de cura. É um trabalho em conjunto. Mas, num documentário que foi feito pela TV inglesa, foram relatados diversos casos muito interessantes de pessoas que enxergavam através da pele. Agora já é através da pele. Cito o caso de uma jovem russa, ela não era cega, mas eles vendavam os olhos dela. De olhos vendados, ela lia qualquer texto, bastando para isso passar os dedos sobre as palavras impressas. Ela conseguia também ler com os dedos. Nesse mesmo documentário, um outro caso agora, a senhora Ferrey, que era dos Estados Unidos, ela identificava cores de olhos vendados. Ela conseguia observar as cores mesmo com os olhos vendados. E tem o caso também da senhora Fancher, também dos Estados Unidos, Massachusetts, cega e paralítica, devido a um acidente de automóvel, era cega, paralítica. Ela lia com facilidade, tanto na luz quanto na escuridão. Ela conseguia ler.
a sensibilidade do perispírito do encarnado. Mas agora nós vamos fazer um pequeno intervalo do que nós estamos vendo até agora para sabermos de você. Queremos saber o quê? Quem conseguiu e qual o nível de dificuldade que vocês tiveram de 1 a 10. O exercício que foi proposto na semana passada, com o objetivo de auxiliar a desenvolver a concentração. Na semana anterior, nós demos 4 exercícios, e na semana passada, nós demos a continuidade. O 5º exercício era pegar uma fruta, segurá-la nas mãos, examinar a fruta a partir de todos os lados, mantendo a sua total atenção e focar sem pensar em mais nada. Examinar a forma, o cheiro, a sensação de segurá-la em suas mãos. Quem conseguiu fazer o exercício número 5? O exercício número 6, agora, era imaginar essa mesma fruta. Primeiro você pegou, sentiu, cheirou, agora você vai imaginar. Ao invés de você olhar para ela, você vai fechar os olhos, vai tentar visualizar, vai tentar cheirar, vai tentar sentir o aroma, sentir o sabor, vai sentir tocando a fruta, tudo na sua imaginação. Quem conseguiu fazer o exercício número 6? O exercício número 7 era pegar um objeto pequeno, como uma colher, um garfo, um copo, e simplesmente olhar. Olhar para aquele objeto, esvaziando a mente, sem formular qualquer pensamento. Quem conseguiu fazer o exercício número 7? O exercício número 8 era para desenhar uma figura geométrica pequena, em torno de uns 10 centímetros, pintar essa figura com a cor que desejasse, se concentrar nela e ficar olhando para a figura. Apenas isso. Quem conseguiu fazer o exercício número 8? E a Eudócia disse que o Arnaldo comeu a fruta e esqueceu de examinar. Ih, Arnaldo, olha só, tem alguém aí dedurando você. Quem conseguiu fazer o exercício número 9? Imaginar a figura. Você antes desenhou a figura, agora você vai imaginar a figura, com os olhos fechados. Quem conseguiu fazer? E o exercício número 10, tentar, pelo menos 10 minutos, não pensar em nada. E aí? Aguardando, por enquanto, somente o Arnaldo que comeu a fruta e o restante. O restante. Quem conseguiu fazer o exercício? Eu não estou vendo aqui. Quem conseguiu? Quem conseguiu? E vamos dando alguns minutinhos para saber quem conseguiu realizar os exercícios. E aqueles que, porventura, não conseguiram, a semana foi muito cheia de compromissos, não sintam-se desanimados, mas procurem realizá-lo esta semana. Nem que seja 2 ou 3, mas vamos fazer, porque isso é muito importante para o nosso desenvolvimento da nossa concentração, porque quando nós vamos aplicar o magnetismo, nós precisamos estar focados, nós precisamos ter o foco presente naquilo que nós estamos fazendo. A Denise disse que
Ah, que ainda está muito bem, Denise, ainda estou no início dos exercícios, vou fazer aos poucos. É isso mesmo. A Sueli disse, ué, aí eu não entendi, Sueli. Você ficou sem internet ou agora que você ficou sem internet? A Maria Dolores disse, eu consegui fazer, mas tive mais dificuldade no último. E isso é normal. Quem está habituado a fazer, a praticar exercícios de meditação, vai ter mais facilidade. Por isso é que esses exercícios, eles devem ser repetidos, fazer novamente, para que vá aumentando esse potencial de concentração. Fez, teve dificuldade, fazer de novo. Vamos começando desde o primeiro, vamos fazendo semanalmente o que a gente vai passando, se tiver possibilidade, cada dia da semana, faz um exercício que a gente está passando. A Cirlei diz, consegui realizar com certa dificuldade, mas o último não foi possível mesmo. Bom, se vocês no último tiveram dificuldade, vamos repeti-lo, até conseguir chegar aos 10 minutos, porque aqui tente por pelo menos 10 minutos não pensar em nada. Então, vamos, 1 minuto, 2 minutos, 3, quando conseguirmos chegar aos 10 minutos, aí a gente já está conseguindo uma boa concentração. A Leonice, tá, a internet da Sueli que está ruim. A Leonice disse, eu fiz alguns dias, é o Dócia, ele adora o Arnaldo, adora fruta e não conseguiu resistir, só uma brincadeirinha, estamos levando a sério, está certo. Mas fico feliz que vocês estejam fazendo os exercícios e aqueles que tiveram dificuldade, mas vamos em frente, não vamos desanimar, não, isso é muito importante. Inclusive, aqui nessa última lâmina diz que esses exercícios eles vão ser muito benéficos, tanto profissionalmente como para os estudos e para o desenvolvimento do magnetismo. São exercícios que vão nos auxiliar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mas, continuando as propriedades do perispírito. Agora é a 10ª propriedade, que é a expansibilidade. O perispírito pode expandir-se. Ele pode expandir-se. A expansibilidade do perispírito faculta a deflagração do processo de emancipação da alma. A emancipação da alma, quando nós dormimos, nós emancipamos a nossa alma. E essa possibilidade, a expansibilidade do perispírito, que nos dá essa condição de nos afastarmos do corpo físico. O corpo fica lá dormindo e o perispírito se expande. A expansibilidade perispirítica, aliás, está na base dos principais processos mediúnicos. Por quê? A exteriorização do psicossoma, do perispírito, é que permite ao vidente, ao médium vidente, a captar a realidade espiritual. O perispírito do médium, do vidente, se expande e ele consegue captar a realidade espiritual. E também, graças a essa propriedade da expansibilidade, é que se torna possível o contato perispírito a perispírito. O perispírito do espírito desencarnado e o perispírito do espírito do médium. E aí eles se aproximam e o que se chama, de uma forma mais corriqueira, incorporação do médium. Ele incorporou o espírito, ele ficou mediunizado.
Isso através da expansibilidade. Mas uma outra propriedade é a bicorporeidade. A bicorporeidade, que foi um termo criado por Kardec, ele define particularmente uma faculdade notável do perispírito. Qual é essa faculdade da bicorporeidade? Ela possibilita, em condições especiais, o desdobramento, fazer-se em dois. Como que pode isso? O que seria isso? Ou seja, com outro corpo, de forma igual ao do físico, agora o corpo fluídico, que é o perispírito, com maior ou menor densidade, mais suscetível de ser visto e até tocado, como foi acontecer em muitos casos. E nós temos aqui relatos de casos de bicorporeidade, e a história ela registra inúmeros casos de bicorporeidade, inclusive Eurípides Barçanufo, muito conhecido, e eu coloquei aqui um link para que vocês possam acessar, que relatam vários casos na história antiga e na história mais recente de casos de bicorporeidade. A pessoa está aqui e ela aparece em outro lugar. É a bicorporeidade. Eurípides Barçanufo, que tinha essa faculdade, ele estava, às vezes, dando aula e aparecia em outro lugar. Mas Allan Kardec nos traz em obras póstumas dizendo o seguinte: se compreende esse fenômeno na ordem dos fenômenos naturais. É uma lei natural. Tudo que está na natureza é uma lei natural que faz parte das leis de Deus. Só que quando nós não compreendemos, nós ficamos apavorados, assustados, o que pode estar acontecendo. Na Revista Espírita, a Kardec traz casos, inclusive, de uma jovem que ela, às vezes, estava na sala dando aula e lá no jardim. Então, ela não conseguia ficar em emprego nenhum porque as pessoas ficavam apavoradas. Elas viam ela na sala e viam ela lá no jardim, não conseguiam compreender que ela tinha essa propriedade do seu perispírito se transformar lá e se apresentar ali naquele jardim para apreciar as flores. Mas Kardec diz que está tudo dentro da lei de Deus. Mas tem outra faculdade também, ou melhor, outra propriedade, que é a unicidade. O que é a unicidade? Não há perispíritos iguais, como, a rigor, inexistem almas idênticas. Não existem, mesmo entre os gêmeos, mas somos seres únicos. E o perispírito também. Não há perispíritos iguais. Uma outra propriedade, que é a perenidade. O perispírito, ele tem a marca da perenidade. O que quer dizer isso? Ele é eterno. Ele é eterno, o perispírito. Não se pode imaginar a alma sem o perispírito. Gabriel Delane, no livro A Alma é Imortal, no capítulo 4, ele nos diz o seguinte: a alma se encontra unida à substância perispirítica, que coisa nenhuma pode destruir. Alma, espírito e perispírito, unidos, é o que ele vem dizendo. Coisa nenhuma pode destruir. E ele afirma, para fortalecer o que ele está dizendo, nem os milhões de graus de calor dos sóis ardentes, nem os frios do espaço infinito têm ação sobre esse corpo incorruptível e espiritual. Gabriel Delane diz: nem o sol, nem o frio consegue destruir
o perispírito. Mas ele diz, somente a vontade o pode modificar, mudando-lhe a substância, expurgando-a dos fluidos grosseiros. Porque o perispírito, ele vai cada vez se tornando mais sutil. Os espíritos disseram a Kardec que para nós era muito sutil, para eles não. Ainda era uma matéria grosseira. Mas à medida que o perispírito vai evoluindo, ele vai se tornando cada vez mais uma substância sutil. E isso Gabriel Delano diz, somente a vontade do espírito é que pode modificar o perispírito, porque ele vai atuar, vai agir com a sua vontade. E Gabriel Delane, no livro Evolução Anímica, no capítulo 4, ele diz, a indestrutibilidade, é indestrutível, fazem dele o conservador das formas orgânicas. E nós lembramos Hernani Guimarães Andrade, quando ele se refere ao perispírito, não com esse nome, perispírito, mas ele chama modelo organizador biológico, MOB, modelo organizador biológico. E o Gabriel Delane diz que o perispírito fazem ele sendo indestrutível, fazem dele o conservador das formas orgânicas, porque ele é que dá a forma ao corpo físico. Ele é que é o molde, é o modelo organizador biológico, é o modelo organizador do corpo. Graças a ele, compreendemos que os tecidos possam renovar-se. Mas ele prossegue. É muito difícil, ou melhor, aqui já não seria mais o Gabriel Delane, já fomos nós que trouxemos essa pequena reflexão, porque é muito difícil precisar o número de células que nascem e morrem em nosso organismo a cada dia. Mas imaginem vocês, calcula-se que o corpo de um adulto produz, em média, 300 milhões de células por minuto, ou 432 trilhões por dia. O tecido epitelial de revestimento do estômago, por exemplo, é renovado a cada 4 a 7 dias. Então, o nosso corpo físico, enquanto nós estamos encarnados, ele é renovado várias vezes. Isso é muito interessante. Agora, a epiderme da pele, que é a camada mais superficial, ela é completamente renovada a cada 15 a 30 dias, dependendo da idade do indivíduo. Por isso que quando nós damos também comandos mentais às nossas células enfermas, nós podemos renová-las, transformá-las de uma célula enferma para uma célula sadia, tanto para nós próprios como para aqueles que nós estejamos auxiliando. Uma outra propriedade do perispírito é a mutabilidade. O perispírito é suscetível de modificar-se com relação à sua estrutura e forma, desde as protoformas psicossômicas, diz André Luiz, nos seres mais primitivos, até o homem e o anjo, uma longa escala é percorrida, porque nós já passamos por todas essas fases, uma longa escala. E quanto mais progride a alma, mais apurado seu veículo espiritual.
quanto mais nós vamos adquirindo virtudes, mais o nosso perispírito vai ficando apurado, mais delicada a sua forma, mais delicada a sua forma. Nós temos esse exemplo dentro do nosso próprio planeta Terra. Quando nós ocupávamos os corpos dos primeiros hominídeos, qual era a nossa aparência física? E o nosso perispírito também era muito mais grosseiro. À medida que nós estamos evoluindo, nós estamos ficando com uma aparência bem mais agradável. Leon Denis, no livro Depois da Morte, publicação da FEB, na parte 3ª, ele nos diz o seguinte: a elevação dos sentimentos, a pureza, o bem, o ideal, as provações também, os sofrimentos, depuram as moléculas perispirídicas. Leon Denis diz, tanto a nossa evolução moral, mas também os próprios sofrimentos, as provações, as dores, isso contribui para depurar o perispírito, as moléculas perispiríticas. Ele diz mais, é como uma ação química. Eles consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o perispírito. Por isso que os espíritos superiores, eles irradiam uma luz intensa. Quando Jesus se apresenta a Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, foi uma luz tão intensa que Saulo cai do cavalo e perde a visão, fica cego. A nobreza e a dignidade da alma refletem-se sobre o perispírito, tornando mais harmonioso nas formas e mais etéreo. Não adianta querermos colocar uma máscara com uma aparência do que nós somos, porque o nosso perispírito, ele vai refletir, não tem como esconder. E os espíritos superiores, eles têm, como nós vimos, condições de analisar intimamente quem somos na realidade. Mas Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta, a questão 186, com relação à encarnação nos diferentes mundos. Ele pergunta, haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E o que os benfeitores amigos respondem a Kardec? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. E aí nós abrimos aqui um parêntese para pensar. Jesus, que já era um espírito puro, mas um amor tão intenso, se colocou novamente na condição de ocupar um corpo de carne para poder estar entre nós. Colocar novamente um perispírito grosseiro para ter condições de encarnar no nosso planeta. Mas mais uma capacidade que o perispírito tem também é a capacidade refletora. O corpo espiritual,
extensão da alma que é, reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. O nosso perispírito reflete os estados mentais. E no livro Libertação, através de André Luiz e Chico Xavier, no capítulo 4, André Luiz vem nos dizendo: o perispírito é suscetível de refletir a glória ou a viciação da mente, identificando nossa real posição evolutiva. E é o que eu disse, não tem como a gente querer aparentar, porque ali está realmente quem nós somos. A glória ou a viciação. A nossa real posição. Isso em função da possibilidade que é essa capacidade refletora do perispírito. Todo pensamento, continua ele, encontra imediata ressonância na delicada tessitura espiritual. Qualquer pensamento vai refletir de imediato no perispírito, produzindo 2 tipos de efeitos. Gera na aura a sua imagem, conhecida como forma-pensamento, e também, de acordo com a carga emocional, inclusive sob o aspecto cromático, vai refletir na aura. Inclusive a cor, porque nós sabemos que a aura, de acordo com o nosso equilíbrio mental, ela tem uma diferenciação nas suas cores. Mas também na dimensão física, repercute nos sistemas nervoso, endócrino, sanguíneo e demais vias de sustentação. A nossa mente vai refletir no perispírito, na aura, as cores da aura, mas também no nosso corpo físico. Mas tem uma outra propriedade também, que vai ser também, todas essas são importantes para o nosso estudo do magnetismo. É o odor. O perispírito caracteriza-se por odor particular. Cada perispírito reflete o seu odor particular. E no livro Ação e Reação, André Luiz diz: todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhe vibram no âmago do ser, a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato de modo agradável ou desagradável. E nós vemos isso nas obras de André Luiz, quando aqueles espíritos sofredores, eles exalam um odor muito desagradável. Nas próprias reuniões mediúnicas, o médium sente aquele odor desagradável sendo exalado por aquele espírito que ali chega. E é interessante, uma jovem australiana, o nome dela, Ari Kala, que utiliza o pseudônimo de Raquel Murray, ela sente o cheiro da morte, ela consegue sentir o odor da pessoa quando está para desencarnar. Isso tudo começou quando ela tinha 12 anos. Ela sentiu um odor adocicado,
exalando do corpo do tio que sofria de doença terminal, no dia anterior da morte. Diz ela, eu senti esse odor adocicado na casa. Ela ainda é uma jovem e ela tem trabalhado muito nesse caminho. O nome dela, Arikala. Quem desejar, pesquise um pouco mais sobre ela, é muito interessante o desenvolvimento do seu trabalho. Uma outra propriedade do perispírito, que também será muito útil para nós, é a temperatura. Certos médiuns registram um gélido torpor quando se avizinha uma alma sofredora. Numa reunião mediúnica, o médium sente aquele frio e é uma alma sofredora, um espírito que ainda está em sofrimento. Ou também ele pode sentir uma cálida sensação de bem-estar quando é um espírito superior. E nós, magnetizadores, ao aplicarmos o magnetismo, também temos essa condição de sentir essa temperatura. O perispírito, ele tem uma temperatura própria. E essa temperatura própria está relacionada ao grau de evolução do espírito. Qual será a nossa temperatura? Qual será a temperatura do nosso perispírito? Isso é interessante sabermos. Nós vamos, semana que vem, vermos as funções do perispírito. Hoje, eu peço até desculpa a vocês, porque eu ia fazer um pequeno intervalo e eu não sei o que aconteceu, que a lâmina não apareceu, para que a gente fizesse um pequeno relaxamento aqui no nosso intervalo. Mas prometo que na próxima semana nós vamos ter, como tivemos a semana passada, uns 2 minutinhos para a gente poder tomar um fôlego, porque eu sei que são muitas informações e prosseguem ainda. Semana que vem, nós vamos falar das funções do perispírito, porque, como nós dissemos para vocês, o nosso objetivo ao fazermos esse curso é fazermos com calma, para que a gente possa ir assimilando de uma forma bem tranquila. Não adianta eu correr aqui e ensinar somente as técnicas e nós não termos a compreensão do que está acontecendo conosco. Eu senti frio, eu senti calor, eu senti um odor, eu senti isso, eu senti que parecia que eu estava flutuando. Então, nós precisamos ter a base para que a gente se sinta seguro. Mas vamos agora ao exercício da semana. Para aqueles que não conseguiram realizar o que nós passamos, tentem durante esta semana e nós vamos agora passar os exercícios para esta semana. Então, peguem aí papel e lápis para anotar qual será o exercício. Em primeiro lugar, nós sugerimos procurar um ambiente tranquilo, sem interrupções, concentrar-se no exercício, sem preocupações com o tempo, escolher um momento onde você poderá se dedicar sem pressa. Bom, eu tenho agora 30 minutos disponíveis, sem interrupção, num cantinho reservado, tranquilo, desligando celulares, telefones fixos, avisando aos familiares, por favor, agora esse momento é muito importante para mim, para todos os exercícios. Como que é? Eu dividi ele em 2 para ficar de mais fácil compreensão. É um exercício simples, mas vamos acompanhar. Primeiro, nós vamos afastar os braços em toda a nossa extensão, esticar os braços como se estivéssemos abrindo uma cruz. Aí, abrimos os braços,
Podemos, se quiser, colocar uma música, fazer uma prece, fazer uma respiração, para serenar, manter o foco, a concentração do que nós vamos fazer, preparar o ambiente. Aí vamos abrir o braço, como se fosse numa forma de uma cruz, abrir ele em toda a extensão. Aqui não está dando para aparecer, mas os braços estão abrindo. Aí, lentamente, nós vamos aproximando uma mão da outra, lentamente. Vamos aproximando, mantendo uma concentração, podemos fechar os olhos, até perceber aonde que eu sinto uma resistência. Por exemplo, eu senti uma resistência aqui. Aí eu afasto novamente a mão para ver se é isso mesmo. Aí volto novamente para ver aonde que eu senti essa resistência. Aí, esse seria o primeiro exercício. Conseguiu fazer isso? Conseguiu perceber essa resistência aqui de uma mão com a outra? Aí vamos para o segundo exercício. O segundo exercício, para quem já fez o nosso curso ano passado, já fez esse exercício, mas sempre é bom a gente repeti-lo. Segundo, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos iniciar, já conseguimos dominar agora essa primeira etapa, esse primeiro exercício, vamos abrir os braços, vamos novamente aproximar, vamos repetir esse primeiro exercício até sentir essa resistência entre uma mão e outra. Sentir aqui essa resistência, aí eu vou formar uma bola com ela. Pode ser uma bola redonda ou pode ser uma bola elíptica entre as mãos, que é aquela bola assim mais como se fosse de futebol americano. Não, acho que é futebol americano. Que é aquela... É assim, comprido. Bom, aqui estão dizendo beisebol, eu não sei. Para mim, é o futebol americano. Mas é aquela bola que ela é assim mais comprida. É aquela bola elíptica. Então, formou aqui uma bola redonda ou uma bola elíptica, aqui entre as mãos. Aí você vai continuar sentindo aqui a bola, sentindo a bola aqui nas suas mãos. Aí você afasta as mãos lentamente. Aí você vai perceber agora, você vai começar a sentir uma resistência à medida que você vai afastando as mãos. Então, só para fixar bem, primeiro exercício, os braços bem abertos, foi aproximando, sentiu aqui aquela resistência, formou aqui uma bola, sentiu bem a bola, aí você agora vai afastando as mãos, até você sentir aonde que tem uma resistência à medida que você se afasta, porque é como que aquela bola tivesse agora, ela perdendo o seu formato, ela já não está mais redonda nem elíptica, ela está se esticando, você está sentindo a resistência. Aí, lentamente, você vai novamente, aproxima as mãos, mantém novamente o formato de uma bola redonda ou de uma bola elíptica, e aí você vai agora dispersar essa bola, você pode bater palmas assim e ela se dispersa. Tá ok? Acredito que vocês anotaram, acompanharam direitinho o que eu expliquei, e nós vamos... nós vamos agora... Aqui o nosso celular do nosso Centro Espírita, qualquer dúvida que vocês tenham, mande um WhatsApp. Até agora, ninguém fez nenhuma pergunta, nenhum questionamento. Perguntem, porque aí nós podemos responder na próxima semana
ou dependendo da dúvida, responder de forma individual, mas vamos criar esse canal aqui. Agora, essa parte é muito importante. Para vocês que já estão nos acompanhando aí desde o início, eu não saudei, eu acho que foi a Mara. Boa noite, Mara. Mas para vocês que estão nos acompanhando desde o início do nosso curso e já vêm nos acompanhando já há um tempo, eu gostaria de convidar quem desejar, mas seria muito bom, já como um aprendizado também, para nós aproveitarmos, até para desenvolvermos a nossa concentração e tudo, um convite. Quem gostaria de participar da reunião de vibração e irradiação, que nós fazemos toda terça-feira, de 20h30 às 21h30. Aquele que desejar participar dessa reunião, a reunião de radiação e vibração, nós ficamos mentalizando, geralmente eu vou dando fazendo as exortações e os demais vão seguindo as exortações, como eu geralmente até faço aqui, de uma forma mais reduzida. Vamos vibrar pelo nosso planeta. Então, cada um vai mentalizando o planeta em harmonia, o planeta em paz, um planeta onde as pessoas estão bem. Vamos vibrar pela saúde das pessoas. Então, a reunião de vibração e irradiação é dessa forma. Quem aceitar o nosso convite, aí eu gostaria que mandasse para o WhatsApp do nosso centro espírita, dizendo, eu quero, eu aceito, porque aí eu pretendo formar um grupo que aí a gente possa, mesmo à distância, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou por um outro canal que possibilite que seja mais fácil para todos, e até aceito sugestões nesse sentido, nós formarmos um grupo para que a gente possa, cada um em seus lares, mas estarmos conectados ao vivo, ouvindo, porque não é ao vivo assim, mas através dos nossos celulares, nós irmos acompanhando essa exortação para ficar mais fácil, até para que a gente possa saber como que o trabalho é conduzido. Então, será um prazer imenso se vocês aceitarem esse convite. Agradecendo a vocês pela companhia, agradecendo por termos estado juntos. Nós vamos agora vamos fazer o nosso encerramento, o nosso fechamento aqui, e nós temos atualmente, em função da situação que está acontecendo, nós temos priorizado a nossa vibração em benefício daqueles nossos irmãos que estão com Covid. Temos recebido diariamente muitos pedidos, irmãos nos lares, nos leitos dos hospitais, nas UTIs, com esse vírus. Então, nós vamos oferecer agora os nossos melhores pensamentos e sentimentos, mas também para aqueles que agora nos acompanham, mas que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia. E para aqueles que querem também pedir pelos seus entes queridos,
no momento que for aberto para os nossos lares, para as nossas famílias, aí mentalizem seus entes queridos. Quem tiver colocado seu copinho ou sua garrafinha de água para ser magnetizada, e quem não colocou e se quiser colocar, darei 10 segundinhos para correr na cozinha e eu aproveitarei para passar breves recados para vocês. Nós estamos atualmente fazendo 5 lives por semana, sempre às 20 horas. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Domingo, o Evangelho no Lar. Segunda, nossa palestra da semana. Terça, o nosso estudo do Evangelho. Quarta, Poesia dos Imortais, sempre pelo Facebook e Instagram ao vivo. Quinta-feira, somente pelo Facebook, o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. E todas as nossas lives são postadas no nosso canal do YouTube e no Telegram. Então, aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, entre lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha, façam comentários, vamos semear essa luz. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então, vamos criar essa grande rede do bem. Jesus conta conosco. Então, queridos amigos, vamos agora unidos com esse mesmo propósito, com esse mesmo pensamento e sentimento, oferecermos o nosso melhor, oferecermos do nosso magnetismo, das nossas vibrações, de muito amor, de muita paz, para que os benfeitores amigos que agora aqui se encontram possam se utilizar, possam manipular e possam transformá-las em medicações que sirvam para aliviar, consolar, mas que também, com a permissão de Deus, sirvam para curar. E nós vamos agora dirigindo os nossos pensamentos a todos esses irmãos que agora em seus lares, nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nas instituições coletivas, nas ruas, padecem desse vírus. Que eles possam agora ser assistidos por esses emissários do bem e que possamos visualizar cada um sendo tratado, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, trabalhando principalmente o centro laríngeo, aonde se encontra os pulmões, aonde se encontra o timo, o centro cardíaco, aumentando a imunidade do timo, trabalhando também o centro esplênico, do qual faz parte o fígado, os rins, as supras renais, o pâncreas, toda a parte geniturinária, fortalecendo cada órgão, cada sistema, os membros superiores e inferiores atuando na parte circulatória, para que o sangue possa fluir de forma harmônica e equilibrada, trabalhando cada célula, cada molécula. E esses emissários do bem vão agora purificando os pulmões, vão fortalecendo o fígado, fortalecendo os rins. E nós vamos visualizando toda essa energia fluindo de forma harmoniosa e equilibrada, do centro do corpo, melhor dizendo, do corpo espiritual, para o corpo físico. Mas essa energia se expande e o reequilíbrio pleno se faz presente.
mente, emocional, físico, espiritual. E nós entregamos na mão desses benfeitores a continuidade desse trabalho. E nós vamos nos juntando a outras equipes espirituais e oferecendo do nosso magnetismo para a magnetização das águas, das medicações, do soro, do oxigênio, das aparelhagens cirúrgicas, dos instrumentos hospitalares, dos aparelhos respiradores, a magnetização das alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todas as contraindicações. E nós vamos vibrando, e nós vamos oferecendo do nosso magnetismo. E esses emissários do bem unidos a nós vão trabalhando, vão utilizando-se do nosso magnetismo e vão potencializando os efeitos de cura para cada nome que chegou à nossa casa espírita no decorrer desta semana, mas para todos esses irmãos de humanidade. E nós entregamos a esses emissários do bem a continuidade desse trabalho, e agora dirigimos os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, por aquele companheiro que ainda não conhece o Evangelho do Cristo. E os benfeitores amigos, acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando em benefício de cada um. E nós daremos um tempo para podermos fazer os nossos pedidos, as nossas rogativas. E entregando na mão desses benfeitores a continuidade desse trabalho, nós vamos agora abrindo os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida por esses emissários do bem, utilizando-se do nosso próprio magnetismo, junto com o magnetismo espiritual. E nós vamos agora sentindo essa presença dos benfeitores ao nosso lado, impondo suas mãos amorosas sobre nós. E nós daremos um tempo para podermos louvar, podermos pedir, mas também podermos agradecer.
Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos anjos guardiães e a cada benfeitor amigo que acorreu ao nosso chamado, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, permita com que a paz deste momento permaneça em nosso lar e em nossos corações. Agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai, nós convidamos a todos, suavemente vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. Queridos amigos, com muita alegria, só podemos dizer muito, muito obrigado por estarmos juntos, por termos compartilhado desses aprendizados, que tenho certeza contribuirão muito para nós, como espíritos imortais que somos. É um convite para que possamos perseverar, possamos prosseguir para sermos trabalhadores na seara do Cristo. Com muita gratidão a cada um de vocês, esperamos nos rever no domingo e esperamos também que vocês aceitem o nosso convite. Entrem lá no WhatsApp 1999-341-6316 e digam assim: eu quero, eu me candidato a fazer parte da reunião de irradiação e vibração. Paz a todos, que Jesus esteja presente no lar e no coração de cada um de vocês. E até breve.